Jovens no nosso devocional semanal, porém meu coração se inclina nesta noite a compartilhar novamente com agora a igreja. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem certos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declare-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchiam. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber a um homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu, teus filhos, vive do resto. Querido, nós estamos diante de um texto muito conhecido, e que nós conseguimos enxergar 2 cenários. O primeiro cenário, no versículo de número 1, nós encontramos uma viúva que está com os credores à porta. E aqui nós conseguimos enxergar, à luz do texto, 2 grandes milagres. Um milagre financeiro, no qual o Senhor traz provisão a essa família. Mas há um segundo milagre inserido no texto, que é os 2 filhos que foram livres da escravidão, 2 jovens. Esta mulher, no primeiro versículo, o cenário é completamente diferente do versículo de número 7. No versículo de número 1, ela está desesperada, com risco de seus filhos se tornarem escravos. Agora, no versículo de número 7, ela está com a sua dívida quitada e com a sua aposentadoria garantida. Nós vemos agora no versículo de número 1 que o pai dessa família não está entre eles. Ele não deixou nenhum recurso financeiro a essa família. Não deixou nenhuma poupança, nenhum recurso que este mundo possa receber financeiramente. Então, quando ele vem faltar, a sua família passa uma necessidade. Mas, quando esse pai não está, ele deixou um legado a essa família. Porque quando a dificuldade chegou financeira, eles não tinham uma herança que o pai deixou, mas eles tinham um ensinamento que ele deixou. E veja que ela chega na parte A do versículo 1. Chamou Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ele deixa aqui um legado de temor ao Senhor. Ele não deixou uma faculdade paga, uma poupança, mas ele deixou um ensinamento de temer ao Senhor. E os seus filhos agora estão sendo atacados com risco da servidão. Mas este pai, ele deixa um ensinamento bíblico. Os nossos jovens são atacados diariamente, muitos com risco de se tornarem escravos, servos, porque o inimigo das nossas almas está à porta, batendo, cobrando a dívida que nós temos. Mas nós achamos que nós salvaremos os nossos jovens de outra forma, lhe dando recursos financeiros, lhe dando faculdades das melhores que estiverem, e isso não é errado. Mas os jovens, os nossos filhos, serão salvos da mão do inimigo, com o ensinamento de temor ao Senhor. E essa mulher pôde testemunhar que o seu marido temia ao Senhor. Ela pôde testemunhar isso. E veja agora que ela diz: O meu marido teme ao Senhor. Ela tinha uma certeza, uma convicção, e disse: Olha, Elias,
Eliseu, faça alguma coisa, me ajuda, porque tu conheces o meu marido. Você sabe da índole dele. Ele temia o Senhor. E Eliseu agora, ele faz uma pergunta a ela. Quando nós precisamos de alguma coisa, nós pedimos e alguém diz, o que você está precisando? Mas Eliseu faz uma pergunta diferente. Ele diz, declare-me o que tens. Ele faz uma pergunta fora da realidade, do que é o convencional. Ele não pergunta o que você precisa, ele pergunta o que você tem. E às vezes nós enfrentamos dificuldades, dizemos que não temos nada, e foi o mesmo caso dessa mulher, ela respondeu de uma maneira precipitada. Mas veja na parte do versículo 2, ela respondendo: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Veja que só na resposta dela, ela já se contradiz. Não tem nada em casa. Primeiro, ela tem uma casa. Senão uma botija de azeite. Segundo, ela tem uma botija de azeite. E por que ela estava procurando esse milagre? Porque os seus filhos estavam em risco de ser escravos. Então ela tinha 2 filhos. Então ela não tinha nada, ela tinha algo. E às vezes nós olhamos para aquilo que nós não temos, esquecemos de olhar para aquilo que nós temos. Ela tinha uma casa, ela tinha um teto sobre a cabeça, ela tinha botija, que foi a ferramenta do milagre, e ela tinha uma família. E nós precisamos olhar, queridos, para aquilo que nós temos, os recursos que nós temos. O recurso que nós temos para a juventude, ao invés de olharmos o recurso que nós não temos para ela. Porque nós temos. Pode ser pouco, pode ser muito, mas nós temos. Sempre temos. Rogério, eu não tenho dinheiro no banco, mas você tem a vida, você acordou hoje. Rogério, eu posso não morar na casa que eu tenho, mas você tem um teto sobre a tua cabeça. Pode não ter o carro que você tem, que você quer, mas você tem as pernas para andar. E o profeta lhe faz essa pergunta para mostrar a ela que precisamos olhar para aquilo que nós temos, ao invés daquilo que nós não temos. Então, ela tinha uma casa, ela tinha uma botija e ela tinha 2 filhos. Claro que aqui o milagre, quando Deus quer fazer, não depende de nada. Deus faz, Deus é soberano. Mas este milagre, o Senhor usou alguns recursos para trazer ensinamento a essa família. E agora, no versículo 3, nós entendemos que parte deste milagre dependia e era condicionado ao relacionamento dessa mulher. Veja no versículo 3. Então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Ele está dizendo, olha, o teu milagre depende da quantidade de vasos. E você ter a tua quantidade de vasos depende do seu nível de relacionamento. No meio corporativo, há um ditado que diz que nós somos contratados pelo nosso currículo e demitidos pelo nosso relacionamento. E aqui o milagre dependia disso. E nós vemos que essa mulher tinha um bom relacionamento com a sua vizinhança. Porque o milagre aconteceu. Os vasos foram cheios. E o nosso milagre, às vezes, é condicionado ao nosso relacionamento. Procuramos porta de emprego, pedimos que o Senhor abra as portas, mas nós não temos relacionamentos, o famoso network para uma indicação para entrar em determinado emprego, em determinado local. Então o relacionamento de um cristão, ele tem que ser diferenciado. Claro que até no meio fora do cristianismo, isto tem que ser nítido, mas um cristão ainda mais precisa ter bom relacionamento. Porque nos bons relacionamentos o evangelho é pregado. E aqui não só foi pregado, como fez parte do seu milagre. E agora, no versículo 4, depois dela conseguir esses vasos, o profeta traz a ela uma restrição. Veja, ele diz, então entre e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos. Ou seja, ela conseguiu bastante vasos. E põe à parte o que estiver cheio. Ele está dizendo, depois que você conseguiu os vasos, depois que você conseguir os vasos através do seu relacionamento, que estará condicionado ao seu milagre, feche a porta sobre você e a sua casa.
faça restrições. Às vezes pedimos que o Senhor abra as portas para o milagre, mas muitas vezes precisamos fechá-las contra as ideologias que são pregadas na nossa juventude, fechá-las sobre quaisquer coisas que vêm fora da vontade de Deus, porque o milagre depende disso. O milagre depende da porta fechada sobre ti e a tua família. O milagre da salvação do teu filho, o milagre da salvação dos jovens, depende das nossas portas fechadas e restritas para que o azeite seja derramado. Então façamos restrições. Te faço uma pergunta e você saberá a resposta, você e Deus. Qual restrições você precisa fazer nesta noite? Você no seu íntimo sabe qual restrição precisa para que os jovens dentro da sua casa venham ser salvos da escravidão. Todos nós temos alguns jovens dentro da nossa casa, da nossa família, que precisa de salvação, que está indo de venta-polpa à escravidão. Mas faça restrições, porque o milagre virá. Versículo 5 agora, caminhando para o final. Nós entendemos agora que a mulher, ela partiu, ela obedeceu as instruções do profeta. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si. Fechou a porta. Ou seja, ela ouviu o conselho sobre ti e seus filhos, e eles lhe traziam vasos, e ela os enchia. Aqui nós vemos que quando a porta foi fechada sobre ela e os seus filhos, esses filhos eram jovens. E por que chegamos à conclusão que eles eram jovens? Porque eles ainda moravam com a sua mãe. Porque quando naquela época um jovem saía, casava e tinha dívida, ele não tinha risco de ser levado como escravo, porque ele já era um pai de família, ele já não fazia parte daquele contexto familiar. Mas aqui tudo indica que era um adolescente, porque ele estava debaixo da tutela da mãe e com risco de ser levado escravo por uma dívida de seus pais. E quando ela fecha a porta sobre os seus filhos, o milagre começa a acontecer, o trabalho em equipe começa a acontecer. Eles começam a trabalhar no mesmo sentido, no mesmo propósito. Ela enchia e eles traziam. Eles traziam e ela enchia. E quando a porta é fechada, as restrições são feitas na nossa casa, são feitas no nosso convívio relacionado à nossa juventude. O trabalho começa a aparecer. Porque não tem como fazer nada sozinho. Nada se faz sozinho. Precisamos de equipe, precisamos trabalhar, nada se constrói sozinho. Se um está trabalhando muito, sinal que alguém está trabalhando pouco. Mas quando a porta é fechada, as restrições são feitas. É um espírito que vem do próprio Deus, que as forças vão juntos, trabalha junto, um enche e o outro traz. E agora, no versículo 6, nós vemos que e sucedeu que cheios foram os vasos. Para uma família que estava com necessidade, estava com os vasos vazios, apenas um, agora está com vários. Eles foram cheios, porque as restrições foram feitas, as portas foram fechadas, o trabalho em equipe aconteceu, eles traziam e ela enchia. E ela pergunta, traz mais um vaso. Não, acabou, não tem mais. E aí o azeite parou. Se tivesse mais vasos, teria mais azeite. Mas acabou os vasos, acabou o azeite. Simbolizando que enquanto estiver vasos disponíveis, o azeite será derramado, representando o Espírito Santo. Enquanto vasilhas estiverem disponíveis para nossos jovens, atrás das portas, das restrições que fizermos, o Espírito Santo continuará derramando sobre eles. E agora chegamos no versículo de número 7, o cenário agora é outro. Um cenário diferente do versículo de número 1. Veja, então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Agora, os filhos que estavam sujeitos à escravidão, eles estão livres dela. E aqui nós enxergamos dois milagres. O milagre da providência de Deus, que as vasilhas foram cheias. E o outro milagre é que os filhos foram salvos da escravidão.
Quem sabe nesta noite alguém que tem algum jovem dentro da sua casa, no seu contexto familiar, no seu contexto social, que está na escravidão. Se não está prestes, já foi a dívida. Se não está prestes a se tornar escravo, já se tornou. Mas ainda dá tempo, porque esse mesmo Deus que fez esse milagre é o mesmo Deus que está nessa noite. Faça restrições na sua casa. Feche as portas sobre ti e os seus filhos. Porque você verá o trabalho em equipe. Eles trarão e você encherá. Veja que não foi os jovens que encheu de azeite, foi a mãe. Então feche a porta que o milagre acontecerá. O Espírito será derramado sobre você e os seus filhos, e eles serão livres da escravidão. E aqui ele diz: vai e vende, e vive do resto. Para uma família que estava necessitada, agora está com a aposentadoria garantida. Para jovens que estavam prestes a se tornar escravos, agora estão livres para sempre. É assim a graça soberana de Deus. Nós éramos devedores. O inimigo estava à porta para cobrar a nossa dívida impagável. Mas o Espírito Santo de Deus encheu as vasilhas e disse: vai e vende e vivei do resto, porque esta é a obra da salvação de Deus. Ele paga a nossa dívida do passado e garante o nosso futuro. Aleluia. E nesta noite aqui finalizo. Feche a porta sobre ti e a tua família, e sobre os teus, sobre os jovens que estão no seu contexto familiar. Enche as vasilhas, porque a dívida será paga, porque o sacrifício já aconteceu na cruz do Calvário, e o futuro será garantido. Não só a tua família terá prosperidade, não mais passará necessidade, mas os seus filhos serão livres da escravidão do pecado, estarão livres para todo sempre. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.